E ainda para falar sobre essa situação, eu tenho um áudio para mostrar para vocês, logo menos. A Tsuki fala o seguinte, ó: meu Deus, sinto vergonha pelas pessoas que não entenderam a fala do Tarcísio. Vergonha porque há os que inocentemente não entenderam e há os que estão usando esse episódio por projeção pessoal. Triste demais tudo isso. Já cobraram o Randolph? A gente comentou no vídeo de ontem que a rede, o partido do Randolph, ingressou no STF com ação para que Bolsonaro adote um passaporte no país inteiro. O quanto algumas brigas vão tendo que a gente vê assim, cara, tenta conversar numa boa, né? Tenta não colocar seu interesse pessoal acima de tudo, né? E teve uma galera que passou muito dos limites, passou muito. E falando, cara, ainda você acha até que o Tarcísio pensa assim, ele realmente pensa assim, ele defende isso até o limite, ou ele é um cara que daria para conversar, ele pelo menos, né, se mostrou bastante aberto. E aí, esse episódio, querendo ou não, foi bom pro Tarcísio, porque em 3 anos de governo eu nunca vi o Tarcísio apanhando. Essa é a primeira vez que a gente tá vendo o Tarcísio apanhando nas redes sociais. Foi bom ver aí como o Tarcísio pode vir a lidar com suas redes enquanto político eleito para algum cargo, Senado, Câmara, governo, o que ele desejar aí. Ver aí como é que ele se daria. Achei que ele foi relativamente tranquilo, respondeu assim várias perguntas, deixou claro. Foi um tema bastante espinhoso. E aí, eis que surgiu ontem na internet um tema que eu acho que foi direcionado para esse pessoal aí que tem um projeto político dentro da direita, super conservador. O Carlos Bolsonaro, ele responde ao Ricardo Salles. O Salles tinha colocado aqui um vídeo da Cláudia Leite cantando e o Dória pulando, super contente, sorridente. E o Carlos fala o seguinte: o pior é ver uma turma que vive em Nárnia repentinamente parar de enxergar os traíras e focar diariamente no presidente. Ele não está falando aqui do MBL. Qual é a turma que parou de ver, né, quem estava contra o governo e agora só foca no presidente? É a turma que apoiava o governo até então e acha que o governo se vendeu. E ele fala, ó, os caras que podem morar fora insuflam inocentes. Galera aí, às vezes, que pode morar fora, né, fica curtindo, dando uma retweetada, uma coisa, outra. Estes que sofrerão as consequências mais bizarras não percebem o curso. Enfim, ok, segue o jogo. O que é que eu fico vendo às vezes? Tem uma galera que ele vai lá, ele compartilha um conteúdo de uma pessoa X, que beleza, é bacana. Eu também, eu sempre compartilho a pessoa, até que eu discordo da pessoa, de uma pessoa de esquerda, eu não gosto de copiar o conteúdo da pessoa para mim. Porque a pessoa teve o trabalho de procurar. Eu sempre trago os créditos de todo mundo. Mas eu vejo assim que a pessoa às vezes traz o conteúdo como quem não quer nada de alguém, aí acaba dando uma projeção assim, ó, a certas pessoas que, sei lá, a pessoa faz um post bacana e depois uns 20 posts chamando o Bolsonaro de frouxo, de covarde e tudo isso daí. Quem tá lá no Twitter acompanhando sabe como é essa rede social, não é tão amável. E sobre esse tema, antes de mostrar um áudio para vocês, que eu acho que a gente finaliza aí de forma bem tranquila, a Tsuki traz aqui uma imagem, um vídeo. Não vou dar play no vídeo, mas só para mostrar aqui, ó. Não há o Green Pass, né? O passaporte verde. É o passaporte, não pro passaporte. Esquece o negócio. E ela fala, ó. Você conseguiu juntar, pelo menos, metade disso no Brasil para lutar contra o passaporte? Então. E aqui tem aqui o resto do vídeo. Tem muita gente aí que no âmbito das redes sociais, traz várias soluções, mas na hora de colocar a mão na massa, às vezes deixa assim um pouco a desejar. As pessoas reclamam bastante da situação, eu vejo. Eu acho que isso aqui é uma... Eu sou completamente contrário ao passaporte, completamente contrário. Mas e aí? Eu vim em São Paulo nesse final de semana, as pessoas estavam lá. O Bolsonaro estava lá. Toda vez que tem uma manifestação, eu fico sabendo por quê. Porque o Bolsonaro foi. O perfil que estava ali, que a gente contou na estante. O Arasminion do Twitter. Ele sempre está lá. E quando ele bate foto, eu não vejo uma multidão de pessoas. Mas quando a coisa chega lá no Twitter, é um pega pra capar de todos os lados. E aí que temos um áudio. Vou mostrar aqui para vocês. Estava conversando com uma pessoa que transita muito bem nos bastidores da política brasileira como um todo, né? Vez ou outra aí tá sempre
sendo às vezes assim, ouvido assim para essas consultorias e tudo mais, para assim dar algumas opiniões sobre algumas coisas. E eu perguntei o que é que estava achando, né, do que rolou no dia de ontem, como viu a situação como um todo, como está a percepção. E olha só o que eu recebi como resposta. Essas tretas aí estão todas muito cedo para entrar, para brigar. Tá todo mundo preocupado com as majoritárias e ninguém tá olhando para o legislativo, ninguém tá olhando para o Congresso, ninguém tá olhando para Senado, Câmara. Enquanto isso, tá lá o Kassab fazendo deputado pra caramba, a turma da Lava Jato sentando a porrada de tudo quanto é lado, e a esquerda partindo para cima. E os conserva aí, brigando entre si, todo mundo dono da verdade. Mas ninguém olha pro que realmente interessa, para quem faz as leis. Eu não digo isso só a nível São Paulo, não. Eu digo isso a nível Brasil. Quantos deputados nós faremos em Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, lá no Nordeste, Rio de Janeiro? Enquanto isso, tem uma bancada aí que já disse o que veio, chama Bancada da Lava Jato. Os caras já têm 9 senadores. Tem movimento de rua, se chama Vem Pra Rua, tem dinheiro, tem movimento político que se chama MBL, tem influenciador pra caramba, Gentili, a galera dos podcasts, um monte de youtuber. E os conservas estão aí, gritando. Todo mundo Zé Cruzadinha de Twitter. Então, vocês veem aí, né, inclusive o que eu falo, pô, os podcasts, que muita gente aí fica como quem não quer nada, nunca ouvi falar e tal. As pessoas estão brigando assim, né, por uma definição para saber quem é o melhor governador de São Paulo, quem que vai ser o candidato da direita, assim, a gente tá em novembro, beleza, é bacana ter o nome, mas, assim, os candidatos que querem ser governador, o próprio Tarcísio não decidiu se ele quer ser. O próprio Tarcísio. Mesmo Bolsonaro querendo, mesmo tendo um partido, nem se sabe se o Tarcísio vai ser candidato. E você vê assim que grande parte dessa treta de ontem foi movida exatamente por isso aí, né? Pela posição do governador da direita. Olha as tretas que estão tendo. E, em tese, qual era a crítica? O passaporte. E o passaporte, às vezes, ele pode ser implementado ou barrado por meio de leis. Quem é que está olhando? Para quem faz as leis? Para as bancadas? Tá ali no áudio, ó. Pessoal, não tô falando de São Paulo, não, cara. É o Rio de Janeiro, Goiás, Nordeste, Rio Grande do Sul, Amazonas, o Acre. O Acre existe, viu? O Acre existe, não é verdade, gente. Tem um estado no Brasil chamado Acre. Brincadeiras à parte, olha o que está acontecendo. E do lado de lá, tem a bancada Lava Jato. A gente vê que aparecem alguns nomes da direita, um ou outro. Tem alguns nomes que, beleza. A gente vai comentar isso daí porque tem umas matérias interessantes. Os campeões de voto, como assim podemos falar. E a gente retoma esse papo aí da questão da Lava Jato. A gente já retoma. Ok, vamos entrar um pouco aqui na política, mas antes, só para trazer aqui uma curiosidade interessante. Todo mundo acho que sabe agora o nome da nova variante. E eles iam seguindo o alfabeto grego. E, por coincidência, eles pularam aqui o Xi. Por que será, né? O Xi. O Xi, né? O grande líder lá do país dos chefes do João Dória. Pularam. Até o Wall Street Journal, os maiores jornais do planeta, falaram, pô, o nome é aí, né? Eles pularam o Xi e também pularam o Nu. Pularam o Xi. Não pode botar o nome do Xi, né? Porque vai pegar mal. Mas tudo bem.